Olá, povão, tudo bem? A gente sabe que esse diagnóstico, transtorno do espectro autista, antes, ele tinha o nome de transtorno global do desenvolvimento. Já teve outros nomes, dependendo da tradução, né? Transtorno invasivo do desenvolvimento ou pervasivo. Nesse sentido, né? Todos eles têm um sentido de global, de abrangente. Eu acho que talvez um problema dessa nova nomenclatura é deixar de acentuar uma coisa importante, que é o fato de que o autismo, ele é uma condição que ele abrange vários domínios do desenvolvimento. Ele não é só uma questão da linguagem. Ele tem a linguagem, a cognição, a comunicação de um modo geral, a compreensão, um monte de coisa, os comportamentos disruptivos, um monte de coisa é alterado. Ele é, de fato, um transtorno que é global, porque ele afeta muitos domínios do desenvolvimento. E isso faz com que haja um problema na hora de você fazer a intervenção, né? Fazer o processo de ensino, que é o seguinte: bom, gente, eu tenho muita coisa para encarar aqui, eu tenho muitos desafios, tem muito o que ajudar esse indivíduo aqui, mas por onde eu começo? Como é que eu elejo o que eu vou agora ensinar para ele? Existem 5 critérios para isso, né, muito bem estabelecidos na literatura científica, e eu vou apresentar eles aqui para vocês. É claro que, veja, essa minha apresentação, ela vai dar o norte para vocês, para quem trabalha, para aprimorar, né, os pais, para tomarem decisão, mas é claro que exige um nível de perícia muito superior para escolher os alvos de ensino, né? Talvez esse seja um desafio mais difícil, mais complexo quando a gente fala desses processos de intervenção, mas fica aí que a gente vai conversar sobre isso. Meu nome é Luciano Lacerda, sou doutor em Educação pela PUC São Paulo, fiz meu pós-doutoramento no Departamento de Psicologia da UFSCar, eu pesquiso autismo e práticas baseadas em evidência. Então, sem firula, já vamos direto ao ponto central aqui para a gente conversar. Existem 5 critérios fundamentais que nós utilizamos em qualquer contexto, tá? Educacional, ou terapêutico, ou em casa, para a gente eleger esses alvos prioritários de ensino para pessoas com autismo, certo? Quais são esses 5 critérios? Eu vou apresentar aqui para vocês. Primeiro, eu vou derrubar as barreiras de aprendizagem. Então, o meu primeiro conjunto de alvos vai ser para eliminar algumas barreiras fundamentais. Segundo, eu tenho que observar quais são as necessidades de aquisição de repertório, né, de aprendizagem de novos comportamentos. Então, é uma análise contextual de qual é a necessidade daquele indivíduo. Terceiro, eu tenho que partir de qual é o repertório daquele indivíduo. Ou seja, daquelas habilidades que ele precisa, em que nível que ele está. Porque não faz sentido eu não partir exatamente deste ponto em que ele esteja. Quarto, eu preciso avaliar quais são os recursos que eu tenho disponíveis. E quinto, eu preciso avaliar qual é a expertise que eu tenho para oferecer naquele caso. Se eu tenho a expertise para aquele alvo que eu estou propondo uma intervenção, porque senão não faz sentido. Mas agora eu vou explicar cada um desses tópicos. Primeiro, barreiras. Vamos imaginar que eu avaliei um indivíduo, eu sei ali o que eu preciso ensinar para ele dentro de um certo contexto. Acontece que essas aprendizagens são aprendizagens, digamos, de natureza cognitiva. É só um exemplo aqui, tá? Mas esse indivíduo não senta, ele não responde quando eu falo com ele. Não porque ele não entende, mas por uma barreira aí nessa comunicação. Porque ele não tem interesse, ele não tem motivação para responder para mim. Ele pode, por exemplo, apresentar comportamentos agressivos também, né? Então, se ele não responde a mim, se ele não segue instrução, se ele tem comportamentos agressivos, comportamentos disruptivos, como é que eu vou ensinar, né, a aquisição de novos repertórios? Como é que eu vou ensinar novos comportamentos? Como é que ele vai aprender novas coisas? Como é que eu posso introduzir um processo de ensino se eu tenho barreiras tão complexas como essas? Não é possível. Portanto, primeiro, eu preciso estabelecer aquilo que as pessoas normalmente chamam de vínculo. Eu preciso estabelecer um vínculo terapêutico ou educacional, um vínculo humano, pessoal com aquele indivíduo. Isso é uma barreira importante, né? Para estabelecer essa reciprocidade, eu preciso ensiná-lo a responder à minha interação, eu preciso ensiná-lo na redução desses comportamentos problema para a gente ter espaço, tranquilidade, para que ele fique ali, né, engajado e motivado dentro da minha intervenção. Isso, por exemplo, né, são comportamentos que às vezes chamam de comportamento de aprendiz, num contexto terapêutico, às vezes de comportamento de sessão. A gente pode chamar também, né, de eliminação de barreiras, enfim, a nomenclatura varia muito, mas o fato é que eu preciso fazer isso. Não quer dizer necessariamente que eu vou eliminar todas as barreiras para depois ensinar outros repertórios. Depende do nível em que essas barreiras aparecem, né? Por exemplo, lá no VibMap, ele tem uma classificação lá em avaliação de barreiras,
em que você pode ter uma barreira que vai ter uma pontuação de 1 a 4 por nível de intensidade, sendo 1 que acontece eventualmente e 4 que sempre acontece, que é uma coisa muito, muito pesada e que, portanto, não tem como você avançar antes de eliminar. Mas, enfim, dentro desse meio aí tem um degradê. E aí, a depender de qual é a barreira, de como que ela se expressa, de qual é o nível que ela aparece, eu posso, por exemplo, introduzir processos de ensino de várias habilidades e ter, né, ali uma programação de ensino para quando a barreira aparecer, porque ela pode ser mais eventual, eu introduzir aqueles processos de ensino. Então não quer dizer necessariamente que nesse primeiro elemento aí de eliminar essas barreiras, que eu vou selecionar só esses e que só vou avançar depois que elas estiverem completamente eliminadas. Pode eventualmente haver uma concomitância entre essa eliminação e a aprendizagem de outros repertórios, tá? Vamos lá. O segundo ponto, a necessidade do indivíduo. Aí eu tô falando aqui de necessidade contextual, que vai variar muito. Quais são os aspectos que mais fazem isto variar? Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Veja, se eu tenho uma criança, um bebezinho, tem certas necessidades ali presentes. Se eu tenho uma criança já maior, começo da idade escolar, eu tenho outras necessidades muito diferentes. Por exemplo, eu sempre falo sobre essa distinção entre estratégias naturalísticas ou estratégias estruturadas. Quando a criancinha é pequena, em geral, a gente vai priorizar fortemente as estratégias naturalísticas. Quando o indivíduo já está em idade escolar, a gente vai ter uma intervenção mais mista, mas a gente vai ter muita ênfase mais estruturada, porque esse indivíduo precisa aprender a responder naquele ambiente superestruturado que é a escola. Então percebe que essa mudança de contexto de vida que está relacionado com a idade muda a necessidade de aprendizagem. Mas aí eu vou dar outro exemplo. A adolescência, já começa a aparecer outras necessidades. Né, começa a acentuar mais a necessidade de habilidades sociais, porque para adolescente, assim, os pais não prestam, só quem presta é os amigos, né? Porque faz parte da fase mesmo, é natural que isso aconteça. Você também começa a ter demandas de sexualidade, né, que estão presentes, que não são necessárias normalmente de a gente enfrentar quando o indivíduo é menor. E a gente tem na vida adulta ainda outras necessidades. Pode ser ensino superior, que é outro tipo de processo de escolarização, ensino profissionalizante, tem as questões, às vezes até de habilidades sociais conjugais, a depender do caso, né? De questões laborais, vocacionais, que são coisas que vão variando a depender daquele contexto do indivíduo. Então a gente tem que se perguntar quais são as necessidades dele. Eu vou dar um exemplo para vocês de uma coisa assim que é um negócio que acontece. Parece que é brincadeira, mas acontece. Era de um caso de uma criança que tinha alguns problemas comportamentais muito sérios. Né? Ele fazia cocô na sala, por exemplo. Né? Então, gente, para a qualidade de vida daquele indivíduo, é óbvio que este é um alvo totalmente prioritário. E isso poderia acontecer em vários outros contextos quando ele saía. E havia naquele contexto, né, uma posição discutindo o seguinte, que a prioridade era repertórios acadêmicos de alfabetização. Não é. É importante dizer também que essa necessidade de aprendizagem de outros repertórios, ele tem duas dimensões, uma dimensão objetiva e uma dimensão subjetiva. O que é a dimensão objetiva? Olha, eu analisei a vida daquele indivíduo, eu sei qual é a idade que ele está, qual é o lugar que ele está, então, para a qualidade de vida dele, por tudo aquilo que temos de pesquisa no mundo, eu entendo que ele precisa aprender tais e tais e tais coisas. Por exemplo, ele precisa aprender a ir ao banheiro. Todo mundo sabe disso, aqui é uma obviedade, é uma necessidade objetiva, né? Tem 500 mil pesquisas sobre isso, treinamento de banheiro, beleza, nós sabemos, a gente sabe, é uma informação objetiva. Parte muito ali também da necessidade que a família expressa, né? Beleza. E existe uma necessidade que ela é subjetiva, que ela diz respeito ao que o indivíduo manifesta de desejo. Ele diz assim... Não, é o seguinte, eu quero aprender violão, eu quero fazer amigos. Eu sei que tem essa coisa aqui que eu preciso aprender, eu sei que eu preciso aprender a lavar roupa, mas eu quero fazer amigos também, isso é o que me faz mais mal. Então, a gente precisa ouvir os indivíduos, é claro que não são todos que podem falar e que se expressar e manifestar os seus desejos, mas muitos podem e muitas vezes eles não são ouvidos. Então, a gente precisa considerar o que esse indivíduo pensa para si, quais são os seus projetos de vida, o que ele está olhando em termos de futuro, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Às vezes, se a gente estiver pensando, por exemplo, num caso concreto, principalmente num caso em que você estiver atendendo uma família aí com uma condição financeira assim mais difícil, né?
que na maior parte das vezes, infelizmente, quando você faz intervenção baseada em aba, não é esse o caso, porque normalmente são pessoas que têm um pouco mais de condição, porque infelizmente no Brasil isso não está acessível, né? Então isso aqui é uma lembrança desse compromisso político que eu acho que todo mundo tem que ter de lutar para que todos tenham acesso à intervenção com evidência. Mas, enfim, imagina que você está pensando nessa família, uma família de pais mais velhos, com um jovem, e esses pais estão preocupados, eles querem ter, né, o direito de morrer, eles estão preocupados se esse indivíduo vai exercer uma atividade laboral para ele poder se sustentar depois que eles partirem, né? Mas o indivíduo diz, não, meu projeto é o seguinte, eu quero aprender a tocar um instrumento, é isso que eu quero pra minha vida, né? O que eu quero é, sei lá, fazer alguma coisa que é diversão, que não é necessariamente alguma coisa vocacional, né, laboral. Então a gente precisa pensar como é que a gente equilibra essas necessidades objetivas e subjetivas, mas elas precisam ser consideradas na hora de fazer esse planejamento. Ou seja, os vários contextos de vida, idade, o lugar onde vive, as necessidades, se eu estou falando de uma intervenção que vai acontecer na escola ou na clínica ou em casa, tudo isso pode alterar. Aliás, eu queria te perguntar, para a gente até entender esse perfil, as crianças com as quais você trabalha ou atua, qual é a faixa de idade, qual é o contexto, a escola, se é clínica. Fala aqui um pouco pra gente desse perfil, que eu acho legal, até pra gente pensar nos próximos vídeos. O terceiro critério é o repertório do indivíduo, ou seja, o que ele já sabe, qual é o nível que ele está. Por exemplo, vamos imaginar que eu fiz uma avaliação, sim, uma avaliação bem básica, né, mais boa, né, bem estruturada, e eu entendo o seguinte, que a necessidade desse indivíduo é a aquisição, né, a aprendizagem de repertórios, de novos comportamentos acadêmicos, relacionados à interpretação de texto, certo? Digamos que seja isso, ele já aprendeu a ler e escrever, ele já está alfabetizado, mas ele não sabe ainda interpretar o texto. Adianta, se eu estou olhando ali e ele não consegue interpretar um livro bem simplesinho, adianta eu chegar lá e dizer, agora nós vamos ao seguinte, nós vamos trabalhar aqui com um livro dos Lusíadas, do Camões, que é um livro legal. Não dá. Não, agora vai ser Guimarães Rosa, que Guimarães Rosa é muito bom, então se é muito bom, a interpretação de texto aí vai ficar legal. Não dá. Vamos começar com alguma coisa ali no ponto que o indivíduo esteja. Depois a gente vai fazendo um processo de aproximação sucessiva. Eu não estou dizendo que o indivíduo não pode interpretar Guimarães Rosa. Ele pode, né? A depender de quem é esse indivíduo, ele vai perseguindo esse caminho. Mas não dá para eu pular para isso. Esse processo aqui, esse caminho é que a gente estabelece pequenos passos até o objetivo final. Isso nós chamamos de modelagem. E a modelagem é um processo absolutamente fundamental na programação de ensino. A gente precisa estabelecer pequenos passos para a gente garantir a segurança daquele passo, garantir que a gente vai, de fato, percorrer aquele caminho de uma maneira efetiva. Então eu preciso partir de onde esse indivíduo esteja. Vamos imaginar diferente, que o profissional vai estabelecer processo de ensino de fala. Adianta ele começar com frases, com palavras complexas, com frases inteiras? Não, ele vai começar com uma palavra. Depois ele vai começar com duas, e palavras simples, na aquisição natural da fala, né? O processo de aquisição natural da fala, com as bilabiais, enfim, depois vai seguindo todo aquele percurso de aquisição da fala. Então, é um processo, você não pode pular lá para frente. Por isso que a avaliação, ela é absolutamente imprescindível. Então, veja, eu tenho aqui uma avaliação global, eu tenho ali vários domínios do desenvolvimento, e aí eu tenho por vários caminhos aqui que esse indivíduo pode caminhar. Então, a necessidade dele é ensinar esta e esta aqui habilidade, eu vou caminhar para cá. Então, essa é a primeira decisão. Para onde eu vou? A necessidade do indivíduo é que vai determinar isso, né? Só que quando eu determinei que eu vou para este lado, eu não posso dar um pulo e ir lá para a habilidade mais complexa. Eu vou aqui construindo de uma maneira muito segura o meu caminho para ensinar essas habilidades. Ou seja, os repertórios são hierárquicos. Eu preciso desenvolver um para desenvolver outros mais avançados e mais avançados e mais avançados. Eu preciso pensar nessa hierarquia. É claro que há comportamentos que eles não são hierárquicos, né? Eles não dependem de pré-requisito, mas toda vez que eu for ensinar um comportamento, eu tenho que fazer a seguinte avaliação. Esse indivíduo já tem esses pré-requisitos? Se não, eu tenho que saber quais são e eu tenho que ensiná-los, tá? Então, a gente tem que avaliar. Cada comportamento tem ou não certos pré-requisitos. Por exemplo, para você curtir esse vídeo, para você ativar o sininho aqui, para você se inscrever, não tem pré-requisito. Você pode agora fazer isso. Pode compartilhar o vídeo depois. Não tem. É só você fazer. Quer ver? Faz aí para você ver. Espero que tenha feito aí, obrigado. É isso, a gente pode fazer aqui, o único pré-requisito é a gente entender
que esses vídeos aqui estão sendo feitos com muito carinho, com muito cuidado para vocês. Quarto critério são os recursos que você tem disponíveis. Então veja, eu preciso saber se eu tenho os recursos para poder ensinar aquilo, né? Eu tenho que determinar o que eu vou ensinar com base nisso. Então vou dar um exemplo. Vou imaginar que eu digo assim, olha, é o seguinte, eu vou ensinar para esse indivíduo aqui a reconhecimento de expressões faciais. Vou fazer isso como? A gente vai jogar aqui um videogame tal, tem um jogo aqui tal, tem um jogo aqui tal, e é isso que eu quero fazer. Então tá bom, mas você tem esse videogame? Você tem esse recurso? Não. Então como é que você vai fazer com isso? Eu posso ensinar outra coisa, com um alvo, uma estratégia diferente. Daí tudo bem. Se houver alguma estratégia que possibilite você. Se você tem algum tipo de recurso que possibilita você fazer isso. Então a gente não pode pensar em alguma coisa, em algum processo de ensino, que a gente não viabilize este processo de ensino. A gente precisa ter estrutura para fazer isso, né? Se eu quero fazer saídas em termos de habilidades sociais, por exemplo, eu quero fazer saídas para fazer compra em algum lugar. A gente está fazendo isso, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, na Luna no Rio de Janeiro, eu sei que tem as saídas para poder comprar coisas, né? Para ensinar habilidades sociais e algumas outras habilidades. Então, a gente tem um comércio perto, a gente tem um lugar que é seguro, que você garante que é possível você fazer isso de uma maneira tranquila, com uma estrutura adequada? Beleza, né? A gente tem, né, nesses dois lugares, a gente tem no Rio de Janeiro e em Curitiba, por exemplo, a gente atende crianças um pouquinho maiores, não bebezinhos, né, na sede. A gente tem uma estrutura lá para ensino de habilidades para a vida, né? Esse projeto chama Luna Habilidades para a Vida. Então, a gente tem um monte de recursos pensado nessas aprendizagens de autocuidado, de aprendizagem acadêmicas, de habilidades sociais, pensado nisso. Se o indivíduo ele é pequenininho ou ele tem um quadro que ele não consegue ainda participar desses processos em grupo, a gente atende em casa, porque lá não tem o recurso necessário para esse tipo de intervenção. A gente faz home-based, né? Aí depende também de qual é o lugar no Brasil. E se a gente vai fazer um ensino como esse, a gente tem sede em Curitiba e no Rio de Janeiro, a gente não tem sede nos outros lugares, a gente não tem recurso, portanto. Então, a gente precisa garantir que a gente tem um recurso naquele lugar para oferecer alguma coisa, para estabelecer certos alvos de ensino, né? E o quinto critério, gente, é expertise. A gente tem muitas vezes casos que são apresentados para você, que são casos assim, a pessoa tá a fim de ter uma intervenção, procurou, você acha que entendeu qual é a necessidade daquele indivíduo, mas você não tem expertise para aquilo. Porque aquilo são práticas que estão fora do seu escopo, da sua história de formação, de experiência. Então você diz, olha, me desculpa, eu não posso intervir nisso aqui, né? Eu vou encaminhar para uma outra pessoa que manja realmente disso. Ou eu preciso garantir que tem uma supervisão aqui neste caso, que vai me garantir o apoio em termos de expertise para eu poder fazer essa intervenção. Mas quando a gente fala em transtornos como o autismo, por exemplo, você pode ter desafios tão diversos, com quadros tão complexos, que muitas vezes vai ter situação que a gente não vai conseguir atender. Isso é comum, e tudo bem, não quer dizer que você não seja um bom profissional, não quer dizer que você não seja uma pessoa que, sabe, que possa trabalhar com aquilo que você tem expertise, mas a gente não pode abraçar o mundo, né? A gente tem uma limitação em termos de expertise, e a gente tem que se ater a esta nossa limitação, sempre sendo muito ético com o indivíduo, né? Esse é um aspecto ético e técnico fundamental na sua relação com o cliente final. Para finalizar, eu vou contar com vocês aqui para compartilhar esses vídeos em tudo quanto é grupo de profissionais, de pais, de tudo isso, e vocês saberem que tem mais de 500 vídeos aqui que eu já fiz sobre muitas coisas, inclusive ensino de habilidades. Você pode colocar aqui Lucelmo Ensino Atencional no YouTube para procurar. Lucelmo Ensino Comportamentos Atencionais. Lucelmo Plano Educacional Individualizado. Lucelmo Maiores Erros da Inclusão. Sei lá, qualquer coisa que tem mais de 500 vídeos. Então você pode aproveitar muita coisa que a gente já produziu aí e também compartilhando para os colegas. Tá bom? Um grande abraço, gente. Tchau para vocês.